Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida, amém? Complementando aqui a informação a respeito da irmã Cecília, a minha esposa Terezinha, inclusive, não veio agora à noite ao culto. Ela esteve agora à tarde lá no hospital, providenciando lá a remoção da irmã Cecília para casa. E ainda não se sabe exatamente que hora vai conseguir que a ambulância vá buscá-la. Então ela ficou em casa esperando lá também para ajudar. Mas também eu gostaria de dizer o seguinte: a irmã Cecília, sem dúvida, continuará tendo algumas necessidades. Os pastores, a ordem dos pastores, se movimentou e fizemos entre os pastores um levantamento de recursos para ajudar especialmente na compra de fraldas, que o consumo é bem alto, e essa área foi totalmente suprida. Os pastores participaram e ajudaram. Uma área em que talvez as irmãs, algumas irmãs possam ajudar, uma das necessidades que surge ali, é que nem sempre tem alguém lá para cozinhar, para preparar a refeição dela. O pastor Sérgio, que também é limitado, né? E aquele filho também é limitado, com vários problemas. Então, eventualmente, se uma irmã que puder, é melhor até entrar em contato com ela, porque tem dia que tem gente lá para fazer o almoço e já deixar pronta a janta também. Tem dia que não tem. Então, se alguém puder ajudar nessa área, entre em contato com ela mesmo a partir de amanhã e talvez possa ajudar bastante dessa forma, tá bom? Uma outra coisa antes da meditação, da mensagem bíblica, é a respeito das fichas de recadastramento. O tempo está se encerrando. Daqui uns dias já não vai ter mais oportunidade. Então, se você é membro da igreja e não pegou a sua ficha, ou pegou a ficha, levou para casa e não devolveu, se perdeu a ficha, pegue outra ficha hoje, de preferência agora mesmo. Olha, o pessoal vai providenciar ali, você levante a sua mão. Você é membro da igreja que não pegou a ficha, alguém está aqui que não pegou a ficha para se recadastrar? Um membro da igreja, isso vai receber. Mais alguém? Precisa de preferência já preencher, e se já puder deixar hoje aqui, porque nós vamos ter uma necessidade oficial de sabermos quem realmente são os membros da igreja, a quantidade de membros da igreja, porque em breve teremos uma assembleia para decidir a questão da sucessão pastoral, e nós precisamos conhecer a quantidade de membros para poder atender o quórum de assembleia e tudo mais. Então, se você levou a ficha e ainda não devolveu, faça isso o mais rápido possível. Daqui a poucos dias nós vamos dizer: olha, só tem mais uma semana. Se entregou, entregou. Se não entregou, vai entregar depois, né? Mas vai ter um procedimento diferente. Muito bem, meus irmãos e irmãs, vamos continuar a fazer o que estamos fazendo desde o início aqui, cultuando ao nosso Deus. E neste tempo do culto, neste momento do culto, nós vamos voltar os nossos ouvidos, a nossa mente, para aquilo que o Senhor Deus fala através da sua palavra. O nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, Ele só fala através da palavra, da Bíblia Sagrada. É por isso que Ele mesmo diz aqui que a esta palavra não se pode acrescentar uma vírgula, um sinal, por menor que seja,
e nem se pode retirar dela. O que Deus quer para a minha vida e para a sua vida está revelada nesta profecia, a palavra de Deus. E é por isso que a nossa mensagem, a nossa pregação, a pregação de uma igreja batista verdadeira é totalmente centrada na palavra de Deus. Não é no que o pastor pensa, não é no que o pastor gosta, não é no que o pastor acha. É a palavra de Deus. E nesta noite nós vamos olhar para um dos textos da palavra de Deus, quando podemos, e sem dúvida nenhuma, seremos exortados, ensinados, corrigidos e certamente abençoados. Nós vamos buscar na palavra de Deus esta verdade tão importante para a vida de todo ser humano, que é: Deus não desiste de ninguém. Tem alguém que fez parte da sua vida ou faz parte da sua vida em que determinada situação você falou assim: olha, de você eu desisto, eu já cansei? Saiba que Deus teria muitos e muitos motivos para fazer a mesma coisa com muitos de nós, a começar por mim. Olha, esse aí eu desisto, tem mais jeito. Mas Deus não desiste de ninguém. Vamos abrir a nossa Bíblia no texto indicado, livro do profeta Isaías. No capítulo 43. Livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Diz assim, a partir do verso 1: Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: não temas, pois eu o resgatarei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Sebá em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao Norte: entrega-os, e ao Sul: não os detenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. De todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. Traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isto e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas, para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam: é verdade. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim,
e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Eu vou continuar mais alguns versos além do verso 12. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel: por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, nas águas impetuosas, uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo e o exército e a força. Jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes das avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Amém. Permaneça com sua Bíblia aberta nesse texto, porque nós voltaremos em alguns destes versículos. Deus não desiste de ninguém. Nesse capítulo, o Senhor Deus reafirma repetidamente que Ele é Deus, o único Deus, o Deus que tem nas mãos todo o poder. E Ele está reafirmando isto. O profeta Isaías está transmitindo essas palavras do Senhor Deus. Lá naquela situação, há uma parte do povo judeu, e especialmente porque eles haviam já vivido uma parte da sua história do passado, e agora estavam repetindo os erros dos seus ancestrais. O povo que recebeu muita bênção da mão de Deus durante toda a existência, o povo que já tinha provas mais do que suficientes da divindade do Senhor, o povo que já tinha experimentado milagres, maravilhas, que não restava nenhuma dúvida que só poderia ser ação de Deus. O povo que havia sido socorrido, o povo que já havia sido libertado do Egito, da escravidão, mas que apesar de tudo isto, algum tempo depois, os seus descendentes já haviam como que esquecidos de tudo isso.
já não levavam mais em conta o grande poder, o amor e o cuidado de Deus para as suas vidas. E isto levou aquele povo a uma vida de desobediência ao Senhor Deus. Eles esqueceram-se de tudo que Deus já havia feito em seu benefício, em benefício do povo, e agora já estavam novamente longe de Deus, e com isto trouxeram para si grandes dificuldades, trouxeram para si grandes maldições. Isto Deus falou através do profeta Isaías, muito tempo, quase 500 anos antes do nascimento de Jesus. Se olharmos para a nossa realidade nos dias de hoje, corremos o risco de, não muito dificilmente, nos depararmos com pessoas, e às vezes nós mesmos corremos o risco de esquecermos tudo que Deus já fez e já operou de bênção, de maravilha na nossa vida. O ser humano tem como uma das marcas a ingratidão, falta de reconhecimento de quando recebe e quando recebeu favor, de quando recebeu bênção de Deus. Muitas vezes nos alegramos na hora que recebemos a bênção, muitas vezes vibramos com isso, agradecemos naquele momento, mas pouco tempo depois, isto já passa a ser considerado como alguma coisa muito comum, e nos esquecendo das bênçãos que recebemos, com certeza não saberemos agradecer, e portanto corremos o risco de nos afastar da presença de Deus. Que grande e maravilhosa notícia é saber que, apesar do ser humano não ter melhorado em nada, e talvez até piorado em muitos sentidos na sua desobediência a Deus, o Senhor Deus não muda e nem mudará. Quando em situações nos nossos relacionamentos familiares, sociais, nós chegamos a pensar aquilo que eu falei no início, né? Que a gente desiste de alguém, que a gente já tentou ajudar, já fez de tudo, e a pessoa continua na mesma ou na pior. Como é bom saber que Deus não desiste de nós. E esse texto nos faz entender algumas das razões por que o Senhor Deus não desiste de nós. Uma das razões que nós podemos perceber logo no versículo 1 é que Deus sabe que as pessoas sofrem por serem desobedientes, ingratas e infiéis. A desobediência, a ingratidão, a infidelidade para com Deus só traz sofrimento para a vida da pessoa, e Deus sabe disso, e muitas vezes as pessoas não percebem isto, que ingratidão, desobediência e infidelidade a Deus traz sofrimento. O povo a quem Isaías estava falando lá, como eu disse, já era a descendência do povo que havia sido escravo no Egito e libertado do Egito daquela maneira, como a maioria de vocês sabem. Deus mandou aquelas pragas até que Faraó permitisse que eles saíssem. E quando saíram, Faraó ainda quis voltar atrás, mandou seus exércitos, e Deus abriu o mar, e o povo atravessou, e o exército de Faraó sucumbiu ali. Eles tinham se afastado tanto de Deus,
que agora, algum tempo depois, parte desse mesmo povo estava vivendo a mesma situação. Eles já estavam, porque se afastaram de Deus, porque foram ingratos, porque foram desobedientes. Agora eles estavam sob um outro regime autoritário, sobre o chamado exílio babilônico. Eles estavam dominados, foram tirados da sua terra, levados para a Babilônia, e lá estavam como empregados, como escravos, alguns, dominados sem liberdade. E é esse mesmo povo que Deus está falando isso, que embora vocês sejam desobedientes, embora vocês tenham voltado à mesma condição do que os seus antepassados, eu não mudei. Por isso ele diz: mas agora sim diz o Senhor que te criou. Está lembrando o povo: olha, foi Deus quem te criou, ó Jacó, foi Deus que te formou, ó Israel. Não temas, você não tem motivo para temer, porque eu te remi, eu te resgatei, você é meu, pelo teu nome eu te chamei, tu és meu, diz o Senhor. O Senhor Deus poderia ter abandonado aquele povo. Olha, vocês, seus antecedentes já erraram lá, já foram levados cativos ao Egito. A minha mão operou grandemente, fortemente, milagrosamente, te libertaram. Agora vocês voltaram para a mesma situação. Sabe de uma coisa? Que fiquem por aí. Foi isso que Deus falou? Não. Vocês continuam sendo o meu povo. Eu te remi, eu te formei. E no verso 2, é ao mesmo tempo para que eles relembrassem o que tinha acontecido com os antepassados, mas também já funciona aqui como uma profecia para eles mesmos. Olha, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando o povo de Israel, liberto do Egito, como acabei de citar, precisou atravessar o mar, Deus abriu as águas. E Deus está falando assim para esse povo: olha, vocês, embora vocês tenham caído no mesmo pecado da desobediência, e por isso agora estão escravos na Babilônia, tenham certeza de uma coisa: embora vocês tenham mudado para comigo, eu não mudei, eu não te abandono, e se precisar passar novamente por águas para libertar vocês dessa escravidão, do jugo da Babilônia, eu abrirei novamente as águas. Porque Deus não desiste de ninguém. E quando tiveres que passarem pelos rios, eles não te submergerão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Tudo que precisar ser feito novamente, do mesmo jeito que eu fiz para libertar os teus antepassados do Egito, eu vou fazer outra vez. E vou fazer até mais, porque eu, diz o Senhor Deus, não desisto daqueles a quem chamei. É maravilhoso saber disso, irmãos. Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você, seja lá o tipo de vida que você esteja vivendo, longe de Deus, em desobediência, Deus não desiste de você. E o que for necessário para que vençamos, Deus fará. Deus fará. Deus faz nesse texto uma analogia com a própria história do povo de Israel, especialmente a saída do Egito e a perseguição de Faraó. Apesar de já terem experimentado tão grandes livramentos e milagres, continuam dando motivos para que Deus já tivesse desistido deles. Mas demonstrando todo o seu amor, o Senhor garante:
Eu sei que vocês ainda terão outros rios para atravessar. Eu sei que vocês ainda precisarão da minha ajuda. E sabem de uma coisa? Eu estarei pronto para ajudá-los. Deus está dizendo: embora vocês continuem me dando muitas razões para que eu não os ajude, eu não desisto e nem deixarei que vocês sejam engolidos pela água, destruídos pelo fogo. Embora mereçam isto, o Senhor Deus diz: não deixarei, nem mesmo que sejam queimados quando passares pelo fogo. Não tem nada a ver com um costume em determinadas regiões do Brasil, em determinada época do ano, dizer: você pode atravessar descalço por cima da brasa que não vai se queimar. Não cai nessa não, porque se queima, viu? O fogo aqui é o fogo destruidor da tentação, do pecado, do convencimento de que tem razões para alguém se afastar de Deus. Não, quando você estiver nessa situação, eu os livrarei. É como se Deus estivesse falando assim: olha, quando você estiver passando aquele perrengue, aquela situação triste, difícil, lembre-se que quem se afastou de mim foi você, não foi eu que me afastei de você. Quantas pessoas passam por situações de dor, de tristeza, situações difíceis, unicamente como resultado de rebeldia e de afastamento de Deus. Mas ainda que seja a terceira, quarta, 10ª vez, Deus não desiste de ninguém. Deus sabe que por serem infiéis as pessoas ficam expostas a toda sorte de sofrimento. Por isso Ele não desiste de nos socorrer, de te socorrer. Está aí a primeira razão porque Deus não desiste de ninguém, porque Ele sabe que as pessoas que saem da presença dEle vão sofrer tristes consequências, vão sofrer na pele, vão sofrer no osso, vão sofrer no corpo, vão sofrer. Por isso Ele não desiste. Uma outra razão que encontramos nesse texto porque Deus não desiste de ninguém é porque cada pessoa é preciosa para Deus. No verso 4 ele diz: visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Quando lemos a história do povo de Deus na Bíblia, muitas vezes não entendemos algumas situações em que a Bíblia narra, quando Deus permitiu que povos inteiros fossem destruídos, para que o seu povo Israel sobrevivesse. Parece estranho isso, mas também aqueles povos que foram destruídos, eles só foram destruídos por consequência de desobediência a Deus. Nenhum povo fiel a Deus, Deus permitiu que fosse destruído. E o exemplo mais claro na história do mundo é o povo de Israel. Desde o começo da história bíblica, a narrativa desse povo sobrevivendo até os nossos dias. Está lá. Depois de muito tempo,
Em 1945 foi reorganizado a nação chamada Israel. E até hoje sofre perseguição, e até hoje sofre aquela confusão toda lá, com Jerusalém, a cidade tão importante para o povo de Israel, dividida ao meio, metade sob o domínio dos muçulmanos e metade sob o domínio dos israelitas, e os dois brigando. Mas com tudo isso, Deus tem preservado aquele povo que ainda nos nossos dias não reconheceram Jesus como o Messias. Mas também porque Deus não desiste de ninguém, Deus não desistiu também deste povo Israel dos nossos dias, assim como não desiste de qualquer outra pessoa. Porque foste precioso aos meus olhos, e mais do que isso, eu os honrei. Eu mesmo aniquilei inimigos, nações inteiras, para que você sobrevivesse. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, muitas vezes nós não fazemos ideia de quanto o Senhor já fez por nós sem que nós soubéssemos. Quando saímos de casa hoje para chegar à igreja, nós não fazemos conta de quanto mal o Senhor nos livrou nesse caminho. Quando passamos uma noite inteira dormindo em casa e acordamos de manhã e tudo está em paz, nós não fazemos ideia de quanto mal o Senhor nos livrou naquela noite. Porque somos preciosos aos olhos do Senhor. Sim, meu irmão, minha irmã, você é preciosa, uma pessoa preciosa para Deus. E Ele deu a maior de todas as provas que Ele podia dar. Vamos ler Romanos 5:8, conforme aqui está, vamos lá. Mas Deus prova para conosco, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova esse amor, Ele já provou esse amor, Ele continua provando este amor, em que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores, quando estávamos vivendo exatamente em situação de total rebeldia, de total negação a Jesus e a sua obra e aquilo que Ele fez por nós. Somos preciosos aos olhos de Deus, toda pessoa é preciosa aos olhos de Deus. E também temos sido honrados. Já percebeu isso? É Deus quem fala isso. Fostes honrado. O Senhor Deus tem nos honrado, sem que merecêssemos nada disso. Quantas vezes deixamos de honrar a Deus e Ele continua nos honrando? Quantas pessoas têm insistentemente desonrado a Deus, afrontado a Deus, zombado de Deus com as suas atitudes? Mas Deus não desiste de ninguém. Ele te ama, porque você é precioso a Ele. Mas ainda podemos encontrar outras razões porque Deus não desiste de ninguém. Porque Deus tem planos para a vida de cada pessoa. O plano de Deus é um plano individual. Para você, Deus tem um plano especial para a sua vida. Por isso Ele diz, Ele tinha esse mesmo plano para aquele povo. Ele diz: olha, não temas, porque eu estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente.
plano de Deus ali era trazer, era juntar todo o povo que estava dividido em partes, reunir o povo novamente, para que o povo pudesse viver junto, na comunhão, pudesse estar juntos para oferecer sacrifícios, culto de sacrifícios a Deus, demonstrar o seu amor e a sua fidelidade ao Senhor. Quando Deus está falando com esse povo, está dizendo: olha, eu vou reuni-los novamente, porque eu tenho plano para vocês. Vocês não estão sozinhos e soltos no mundo, e nem estão também livres para fazer o que bem entender. Eu tenho planos. Meu irmão, minha irmã, quantas iniciativas tomamos na nossa vida e que muitas vezes não consultamos nem minimamente a vontade de Deus. Quase sempre, quando as coisas dão erradas, aí sim a gente pede socorro. Mas muito dificilmente pedimos a orientação de Deus para um passo que vamos dar, para uma decisão que vamos tomar, para algo que seja considerado grande ou pequeno na nossa vida. Senhor, eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Me faça conhecer a tua vontade. Quando nos arvoramos viver por nossa conta, quase sempre o final será trágico, será dolorido, será triste. Mas Deus tem planos para a sua vida. E esses planos estão todos eles claramente explicados, mostrados, explanados na Bíblia Sagrada. A maneira de conhecer os planos de Deus para a sua vida é ler a Bíblia. A maneira de conhecer o que Deus quer para você é ler a palavra dele. Não fique esperando sonhar, não, eu sonhei. Dependendo do que você comeu antes de dormir, se você seguir esse sonho, vai dar problema. Ah, mas eu senti, o meu coração me indicou. A Bíblia fala, olha, cuidado com o coração, porque ele é o quê? Enganoso. Vai nessa, meu coração me falou. Cuidado, porque o coração é enganoso. Os planos para a sua vida estão na palavra de Deus. Leia, procure, medite. Mas não é dessa forma que eu vou mostrar aqui não, viu? Senhor, hoje eu estou com problema não, Senhor. Olha, Senhor, e aqui, ó. Alguém aqui conheceu aquele... Nesse momento aqui me fugiu o nome, mas alguém vai conhecer. Aquele negócio que tem um periquitinho que tira lá, como que chama? Realejo. Não é isso? Realejo. Isso. Do mesmo jeito que muito crente usava, alguns ainda usam, a famosa caixinha de promessa. Meu irmão, é a caixinha de promessa de Deus. Qualquer papelzinho que você puxar lá é versículo bíblico, vai fazer bem para a sua vida. Não tem nenhum problema você ter. Mas não usa a coisa ali na base da superstição, não. Ah, Senhor, eu vou pegar um aqui. Nossa, o que Deus falou. Olha, leia a Bíblia todo dia, que você vai se espantar todo dia com o que Deus te fala. Você é precioso para Deus.
porque Ele tem plano para a sua vida. Conheça os planos de Deus para a sua vida, buscando cada um deles na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Mas ainda há mais uma razão que podemos encontrar nesse texto, porque Deus não desiste de ninguém. Porque só Ele tem poder para salvar. É por isso que Ele não desiste. Se a pessoa já está lá no mundão, perdida, e Deus desistir dele, não vai ter jeito mesmo. Então Deus olha para essa pessoa e fala: esse aqui está precisando muito e precisando urgente, então eu não vou desistir dele. Embora toda vez que eu tente ajudá-lo, ele se complica ainda mais. Uma vez eu vi um instrutor, participei de uma palestra sobre, eu trabalhava numa empresa, e sobre segurança, e saiu o assunto lá, que aqui nessa região, vocês conhecem bem, a questão do guarda-vidas, do salva-vidas. E aquele bombeiro experiente, ele disse o seguinte, falou: olha, a maior dificuldade, talvez alguém aqui até tenha essa experiência, a maior dificuldade de ajudar uma pessoa que está se afogando é porque ele faz tudo o contrário do que precisa fazer. A gente fala: fica quieto, porque a pessoa precisa respirar. Então ele falava: se a situação está muito grave, você tem que entrar por baixo do camarada e jogar ele para cima, para fora d'água, porque só saindo ele já faz isso, ele já toma ar e já vai aguentar um pouquinho mais. Mas quando a gente chega perto, dizia aquele instrutor, a pessoa começa a se bater e fica mais nervoso ainda, e aí a situação fica difícil. É mais ou menos o que tantas pessoas fazem quando Deus está tentando tirá-lo de uma situação difícil. Não pode deixar, deixa comigo que eu me viro. Mas ainda assim, Deus não desiste, porque só Ele pode salvar. Ele diz no verso 11: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Só o Senhor Deus. E é por isso que Ele não desiste. A partir do verso 14, fica muito claro, quando Deus está falando agora especificamente para aquele povo. Assim diz o Senhor, que vos redime, o Santo de Israel: por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia. Eu vou enviar inimigos contra este povo que está te dominando. E todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus nos navios com os quais se vangloriavam. Eles que se gloriavam em ter grandes navios possantes, eu vou providenciar de maneira muito forte contra eles, vou combater contra eles, que eles só vão usar os navios poderosos deles para tentar fugirem. Porque eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Agora o verso 16, olha, Deus mais uma vez através do profeta está lembrando aquele povo. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou o caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. Ele está lembrando aqui, fala: olha, lembra o que eu já fiz com os antepassados de vocês? Eu farei. Verso 19: eis que faço coisa nova.
O Senhor Deus não desiste, e a cada dia Ele está providenciando coisa nova para você se lembrar, para que eu me lembre de que Ele é Deus. A principal razão porque Deus não desiste de ninguém, além das que vimos e de tantas outras que podemos encontrar nesse texto e em qualquer outra página da Bíblia Sagrada. O texto aponta que talvez a principal razão de Deus ainda não ter desistido de você é porque Jesus já pagou a sua dívida na cruz. Tudo o que precisava fazer, Ele já fez. Os versos 24 e 25 desse mesmo texto de Isaías, vamos ler aqui juntos. Não me compraste mas me deste e me Você já se cansou de tentar ajudar alguém? Olha, Deus deixa a coisa aqui muito clara. Olha, tudo isso que eu já fiz por vocês, tudo aquilo que eu ainda estou dizendo, o Senhor Deus está falando aqui no texto, que vou fazer por vocês, vocês não tiveram que pagar nenhum centavo sequer. Vocês não compraram isso, nem por dinheiro, nem por produtos da sua plantação, nem com resultado do seu gado, nem com sacrifícios, mas vocês me deram muito trabalho. Viu o que Deus fala aí? Gente, você tem dado muito trabalho para Deus? Será que eu tenho dado muito trabalho para Deus? Mas me deste muitos trabalhos com os teus pecados. E olha, você realmente me cansou com a sua iniquidade, é o que Deus fala. Você já pensou o que pode fazer Deus se cansar? Deus sendo Deus, todo poder. Para Deus se cansar deve ser alguma coisa que o entristece muito. Eu mesmo, sou eu que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Por isso Deus não desiste. Deus não desiste de ninguém. Deus quer apagar a tua desobediência, a minha desobediência. Deus quer te salvar, porque Ele te ama. E já pagou e apagou a sua dívida, a minha dívida. A partir do verso 22. Contudo, quer dizer, Deus está dizendo, olha, apesar de eu já ter feito tudo isto, apesar de eu estar disposto a continuar, sem desistir de vocês, contudo não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo nos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com o incenso. Não me compraste por dinheiro, são esses dois versículos que aí estão. E o verso 26 ele diz: desperta minha memória, entremos em juízo, apresenta as tuas razões
para que possas justificar-te. Olha, e além de Deus não desistir, Ele ainda fala assim: olha, você tem razão, quais são os seus motivos? Me explica aqui, por que até hoje você continua rebelde? Me traz a memória, talvez eu tenha esquecido. Vamos conversar, vamos entrar aqui em juízo. Apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Justifica-te perante mim, é o que o Senhor Deus está falando. Isso porque o ser humano continua tentando se justificar para Deus a sua infidelidade. Nós somos mestres em arrumar desculpas. Aí Deus fala assim: olha, o teu pai pecou, os teus guias prevaricaram contra mim, pelo que profanarei os príncipes do santuário e entregarei Jacó à destruição e Israel ao opróbrio. Deus fez tudo uma vez com o povo de Israel saindo do Egito. Deus está fazendo tudo novamente agora para com esse povo, seus descendentes, serem libertos do domínio babilônico. E o povo continua negando a Jesus, negando a Deus. E o povo continua sendo rebelde. E o povo continua tentando justificar-se. No verso 28, Deus dá a palavra sobre isso. Olha, eu não desisti ainda, mas chegará um dia que eu entregarei Jacó à destruição, e que eu entregarei Israel ao opróbrio. O que a palavra de Deus está aqui prevendo aquilo que Jesus vai anunciar lá no Novo Testamento. Temos o privilégio de estarmos vivendo a era da graça, quando há oportunidade de consertarmos a nossa vida com Deus. Mas chegará um momento que essa era da graça terminará, e chegará aquele dia que não terá mais oportunidade. E que lá no Novo Testamento aprendemos que naquele dia as pessoas irão suplicar para que os montes caiam sobre ela. E não terá mais oportunidade, porque a era da graça terá acabado. Teu pai pecou, teus guias prevaricaram, e vocês continuam pecando. É o que Deus está dizendo àquele povo. Meus irmãos e irmãs, que exortação da palavra de Deus. Sabe, a palavra de Deus tem muito mais exortação do que festejos. Cada vez que você se lembrar da graça, da misericórdia de Deus e da oportunidade que Deus tem te dado e dado a cada pessoa que ouve esta palavra dele, de se consertar com ele, você pode dar um glória aleluia, mas se esse glória aleluia não for acompanhado de decisão, de mudança de vida, o final será triste. Mas pela graça do Senhor Deus, estamos vivendo o tempo em que Deus não desiste de ninguém. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, porque a tua palavra não nos deixa em dúvida. A tua palavra nos ensina, nos mostra e nos coloca frente a frente com a realidade maravilhosa de que só o Senhor é Deus, mas também nos mostra o compromisso que temos com o Senhor de viver vidas que te agradam.
nos afastarmos do Senhor e de clamarmos a Ti. Senhor, orienta-nos, ajuda-nos a sabermos viver vidas que Te honrem e demonstrar a nossa fé em cada dia que vivamos. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor não desiste de mim. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor não desiste de ninguém. Que cada um de nós saibamos ser agradecidos a Ti. Meu irmão e irmã, aproveite esse momento para orar silenciosamente a Deus. Você sabe se você tem dado motivos para que Deus pudesse te esquecer de você, desistir de você. Se você sabe desses motivos, ó Pai, meu irmão, minha irmã, confesse ao Pai. Ore ao Senhor. Agradeça a Deus. E diga a Ele: Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra falou comigo agora. Eu quero viver uma vida que Te dignifique, que Te honre. Muito obrigado, porque o Senhor não tem desistido de mim. Pai, oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém.